agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, nós temos a lição Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. E nas instruções dos Espíritos, nós temos o item 9, que trata da ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, o item 9, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? A tarefa não é difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la, assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, mais uma vez, somos oportunizados com essa lição, tratando justamente da ingratidão, e no foco que é colocado nesse capítulo, trata justamente da ingratidão, dos filhos e os laços de família. Então, o que nós temos aqui a comentar? Um texto tão completo, nós podemos trazer essa lição para dentro da nossa casa. Se hoje nós somos pais e nós somos mães, que nós não tenhamos apenas essa visão romantizada de ser pai, ser mãe, que meu filho é uma continuidade minha. Não é esse sentido que a espiritualidade, que o Evangelho nos convida a refletir nesse dia. A lição que nós estamos recebendo aqui hoje é para que nós possamos refletir conforme fala aqui, que nós precisamos compreender que quando produzis um corpo, quando nós produzimos aqui um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço e ela só vem para progredir. Então, qual que é o nosso papel aqui como pais? Nós aqui nos encontramos com os nossos pares e produzimos ali um corpo. A alma que vem habitar esse corpo, vem animar esse corpo, é um espírito que está no espaço. E se esse espírito veio para conviver conosco na nossa casa, sob a nossa tutela, ele não vem à toa. É isso que nós precisamos ter com muita clareza. A semelhança do filho, com o seu pai, com a sua mãe, puxou a cor do pai, o cabelo da mãe, a altura do pai, o biotipo da mãe, isso é biológico. O que nós precisamos entender e precisamos deixar isso aí muito evidente, muito claro para nós, é que
o espírito que vem animar esse bebê, esse corpo, ele é um espírito milenar. E se ele está retornando no nosso lar, é porque nós temos compromissos, né, recíprocos. Nós para com ele e ele para conosco. Então nós recebemos o convite hoje de olhar para dentro da nossa casa como pais que somos e observar os nossos filhos. Não nesse sentido, como eu comentei, romantizado, da aparência biológica, da semelhança, do jeito de andar. Não é esse o sentido. Para que nós olhemos para os nossos filhos com um olhar espiritual. Para que nós consigamos, através desse olhar espiritual, perceber ali as tendências, onde nós precisamos atuar com mais firmeza, quando nós precisamos empurrá-lo para frente e quando nós precisamos segurar em sua mão e falar assim, agora não é a hora. Essa é a nossa função. E como o item 9, ele trata justamente da ingratidão, começando logo dizendo assim que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, é porque nós, como pais, devemos ser gratos pela oportunidade da paternidade, da maternidade. E isso só acontece quando recebemos sob nossa tutela um espírito que vem animar um corpo e vem conviver conosco na nossa casa. E como que a gente pode introduzir, como que a gente pode falar aqui dessa ingratidão? A ingratidão, ela pode acontecer nessa relação, tanto de nós para eles, quanto deles para conosco. Como seria a ingratidão nossa como pais para com os nossos filhos? Quando nós recebemos aqui esses espíritos como nossos filhos e nós simplesmente deixamos correr solto. Nós não nos preocupamos com a educação, nós delegamos a educação dele para terceiros, nós não nos preocupamos com a sua evangelização, nós não nos preocupamos em torná-lo ou dar exemplos de empatia, de solidariedade, de amorosidade, de companheirismo, de responsabilidade. Isso seria uma ingratidão nossa para com essa oportunidade de crescimento. E como que seria a ingratidão deles que estão retornando para conosco? A ingratidão deles seria justamente a de não aceitar os caminhos que por nós aqui são apontados, mas não aceitar no sentido de revolta, de não querer receber o ensinamento, né, o Evangelho como seu destino, como seu foco, como seu norte. Quando a gente tem essa relação de pai e filho, normalmente quando as crianças são menores, elas são totalmente dependentes de nós. Mas o que acontece? O tempo é o remédio, o tempo é o mestre, o tempo é o professor. E o tempo passa, aqueles bebês que nós carregamos, quando eles chegam, eles também crescem. Assim como nós crescemos para o colo dos nossos pais, e assim como nossos pais cresceram para o colo dos nossos avós. Então, nessa maneira de pensar, os filhos que recebemos estão crescendo, vão crescer, eles acumulam aniversários e nós também. E como seria a ingratidão deles para conosco? A ingratidão deles para conosco seria de não ter a responsabilidade, o carinho, a amorosidade de nos assistir no futuro. Olha que interessante. Eles chegam, nós cuidamos deles. No futuro, todos nós seremos mais velhos. Não quer dizer que seremos dependentes, não é esse o sentido. Mas necessitaremos de mais cuidado, mais cuidados, de mais atenção, de mais carinho, de mais empatia, né? E lá na frente, pode ser que essa ingratidão surja. Nós tenhamos aqui feito todo o nosso papel no sentido de mostrar todos os caminhos, dar todas as assistências possíveis,
dar os corretivos e os incentivos, e quando chega lá na frente, é como se tudo isso tivesse sido esquecido, realmente ficado no passado. E lá na frente, quando todos nós precisarmos ali dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de assistência, a ingratidão se faz quando essa assistência não chega, essa atenção não chega, esse cuidado não chega, esse carinho não chega, aquela atenção, né, de sentar com seu pai, com a sua mãe e ouvi-los sobre as suas dores, sobre o que eles têm a dizer, sobre a história de suas vidas. Então, quando chega nesse momento que eles precisam falar, que eles querem falar, muitos filhos dizem que não aguentam mais ouvir aquela história. É a história deles. Não conseguem dar atenção, ou então, tipo assim, de novo, vai repetir isso de novo. Então, a ingratidão, ela se faz de várias maneiras. Pela falta de atenção, pela falta de disposição, pela falta de assistência, pela falta de responsabilidade, pela falta de empatia, pela falta de carinho, pela falta de reconhecimento, por tudo que nós, filhos, recebemos de nossos pais, e agora que chega o momento da gente poder assisti-los, a gente fala simplesmente que não tem tempo. Então, na posição de filho, nós temos a tendência, não todos, mas uma grande parte tem, de quando chega nesse momento não conseguir fazer ou não ter essa atenção, esse cuidado de realmente retribuir, não como o pagamento de uma conta, mas fazer porque é o certo fazer. Porque na lição fala que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então nós recebemos quando crianças, e quando chega a hora de nós fazermos ali a nossa parte, a nossa doação, é como se não fosse conosco. Nós queremos delegar as responsabilidades que são nossas para que outros façam, porque nossos pais são de idade. Então vamos empurrar para que outro faça para a gente, que dá muito trabalho olhar, ouvir, cuidar, dar atenção, ouvir as suas dores, as suas lamentações. Então vejam que numa lição que fala de ingratidão, nós fizemos aqui o enquadramento da ingratidão de filho para com o pai, para com os pais, e também dos pais para com a oportunidade de serem pais, que só se faz porque os filhos chegam sob o nosso teto, sob os nossos cuidados. Então, só para que fique claro para nós, a nossa ingratidão como pais, ela se faz quando nós não damos a assistência, não somos caridosos para com os nossos filhos. Não mostramos a eles o caminho, não damos uma devida educação, não damos atenção, não demonstramos a eles assim que nós temos responsabilidade sobre eles. Nós não vamos delegar a educação deles para que outros o façam por nós, porque nós estaremos sendo ingratos com a oportunidade que nos foi dada. E nessa mesma energia, nessa mesma visão, passando para o lado dos filhos, ela se faz da mesma forma. Quando os filhos deixam de ser gratos a seus pais, quando eles precisam ali da assistência, quando eles precisam da atenção, não só quando eles precisam, mas assim, no companheirismo que eles deram para nós, dividiram o caminho conosco nas suas jornadas, nós também temos a oportunidade de dividir o nosso caminho com eles lá na frente, quando nós, como filhos, nos tornamos ali mais descolados, né? Mais independentes é a palavra, mais independentes. Então, porque nos tornamos independentes, deixamos nossos pais lá no cantinho deles, não vamos visitá-los, não vamos dar atenção ao que eles têm a nos dizer, não perguntamos se precisam de alguma coisa, simplesmente abandonamos, como se fosse um aeroporto de passagem. Nós chegamos como filhos ali naquele aeroporto, nos abastecemos, quando a gente se sentiu fortalecido para prosseguir a viagem, nós simplesmente abandonamos aquele aeroporto e vamos alçar o nosso voo.
Isso é realmente o que acontece nesse sentido de sair da casa dos nossos pais e realmente alçar o nosso voo. Até com os pássaros acontece isso, né? Quando eles abandonam o ninho e vão seguir a sua jornada. Mas nós estamos aprendendo aqui hoje que a ingratidão, ela se faz quando nós não damos a atenção que eles precisam. Não nos tornamos companheiros de caminhada. Quando nós temos dificuldade de dividir o caminho com eles, como eles dividiram as suas vidas para cuidar de nós. Então que nessa reflexão nós consigamos realmente honrar, né, os nossos pais e também honrar a oportunidade que nós recebemos de, a essa altura da nossa jornada, também termos nos tornado pais e com essa gigantesca oportunidade de melhoria conjunta de educar um espírito que, como falou, que eu achei muito interessante, que nós produzimos apenas o corpo, mas a alma que encarna naquele corpo, ela vem do espaço. Aumenta muito mais a nossa responsabilidade, porque nós, pela bondade divina, nós não lembramos de nada do nosso passado. Então nós temos aqui simplesmente a oportunidade de receber esse espírito, essa alma, cobri-la de amor, de carinho, de atenção, de educação, de evangelização, falar de Deus, falar de Jesus, falar de gratidão e sempre fomentando nesse espírito os ensinamentos morais do nosso irmão Jesus, que é o nosso norte, é o nosso mentor, é o nosso guia. Então que nós possamos, através dessa reflexão, realmente voltar o foco para dentro da nossa casa, começando ali, né, pelos nossos filhos, que são os mais próximos, e estender esse olhar para com os nossos pais, para que nós possamos realmente cobri-los de carinho, de amorosidade, de atenção, para que nós possamos prover o que for necessário, o que estiver ao nosso alcance para que eles tenham conforto. Então que nosso bondoso Jesus nos abençoe mais uma vez e que nós possamos nos reencontrar por infinitas vezes para refletir, para conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Despeça-nos em paz mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.